Vamos lá, meus amigos, falando agora das peculiaridades dos recursos trabalhistas. Numa comparação entre processo civil e processo trabalho, a gente consegue ver umas diferenças aqui que são bem importantes e que muitas delas acabam facilitando na hora de nós chegarmos à conclusão que o processo trabalho é mais rápido que o processo civil. Óbvio que nós temos vários outros pontos relacionados no processo trabalho, os recursos não são aqui utilizados apenas com essa técnica de aceleração, nós temos outros aspectos trabalhistas, mas, numa regra geral, o processo trabalho acaba sendo mais rápido que o processo civil. E aí, nessa comparação, a gente vai aqui, no primeiro momento, falar de irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. É a nossa primeira peculiaridade. A irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Vamos lá para o processo civil primeiro. Estudando o processo civil, estudando lá o CPC, eu vi o seguinte, que se eu tiver num processo uma decisão interlocutória contrária aos meus interesses, eu posso interpor de imediato o agravo de instrumento. Então, no prazo previsto no CPC, eu vou poder interpor o agravo de instrumento. Aqui no processo do trabalho, não. Então, enquanto no processo civil eu tenho o agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, aqui no processo de trabalho, não. A nossa regra é a irrecorribilidade desse tipo de decisão. Então, digamos, eu pedi uma reintegração liminar. Então, pedido de tutela de urgência lá na petição inicial, uma reintegração liminar. O juiz negou, indeferiu. O que eu vou fazer? Posso recorrer? Não. Eu não tenho um recurso para em X dias interpor e tentar modificar aquela decisão. De imediato eu não posso recorrer. A regra é irrecorribilidade imediata. De imediato eu não vou recorrer. Pela técnica pensada pelo legislador, eu vou esperar ser proferida a decisão final. Como o processo de trabalho sempre foi mais rápido, não teria tanto prejuízo você esperar ser proferida a decisão final. Se a decisão final for também desfavorável a você, você vai interpor o RO. Essa decisão final seria uma sentença. Se a sentença fosse desfavorável a você, você iria interpor um recurso ordinário. Claro que o processo do trabalho, com o passar dos anos, ele se tornou ainda mais complexo, as demandas, os conflitos se tornaram mais complexos e essa sentença passou a demorar um pouquinho mais. Volume de ações, volume de trabalho acabou fazendo com que os juízes não conseguissem mais produzir tanto, ou seja, a sentença começou a demorar um pouco mais. Então, numa média, por exemplo, você pensa assim, 1 ano na vara do trabalho. Ajuizei a ação trabalhista hoje, daqui a 1 ano eu vou ter uma sentença. Pensa numa média, isso depende muito de local para local, tamanho, volume de processo, mas pensa 1 ano. O meu pedido de reintegração foi negado. Aí imagina eu falar para a parte, espera um pouquinho, que daqui a pouco tem a sentença, se a sentença for desfavorável, a gente vai recorrer dela. Aí a parte, esse pouquinho é o quê? 15 dias, 1 mês, 2 meses? Não, 1 ano. Pô, como é que eu vou esperar 1 ano sem trabalhar, sem ter salário? Então, vejam que eu não posso interpor o recurso, mas que, dependendo do caso concreto, a jurisprudência passou a adotar um outro caminho, que seria a impetração do mandado de segurança. Então, eu continuo sem poder interpor recurso. Não tenho recurso contra essa decisão interlocutória de imediato, mas de imediato eu posso utilizar o mandado de segurança. Eu posso impetrar o mandado de segurança em até 120 dias, a contar ali da intimação dessa decisão, para tentar revertê-lo o mais rápido possível, ok? Mas a gente continua aqui, vamos lá para a nossa tela, a gente continua com essa regra da irrecorribilidade imediata, que está lá no artigo 893, parágrafo 1º da CLT, podendo excepcionalmente, nos termos da súmula 414, utilizar o mandado de segurança. Aqui até o mandado de segurança, ele é utilizado, ele é chamado de sucedâneo recursal.
O que é o sucedâneo recursal? É aquilo que não é recurso, mas que faz às vezes de recurso. Não é um recurso, mandado de segurança é uma ação, mas faz às vezes de recurso nesse caso por não haver recurso disponível. Tanto que a gente tem jurisprudência farta no seguinte sentido: você impetrou um mandado de segurança, mas tinha recurso disponível no sistema, tchau, mandado de segurança, extingue sem resolução do mérito. Você só pode utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal se não tiver previsão de recurso na legislação. Tá bom, galera? E vamos aqui para alguns pontos. Ó, a mais nova deles, que está relacionada ao nosso tema, foi inserido pela reforma trabalhista 855-A da CLT, quando incluiu as regras sobre desconsideração da personalidade jurídica. Então, 855-A da CLT, a decisão de desconsideração da personalidade jurídica. O que esse dispositivo diz? Ele fala o seguinte, ó, dependendo do momento em que for feito e analisado e decidido sobre a desconsideração, a gente vai poder interpor recurso ou não. Então, a gente vai analisar o momento. E basicamente são 3 momentos ali. Eu pedi e foi proferida a decisão na desconsideração no processo de conhecimento. Não é muito comum, mas está previsto no CPC que eu posso, desde o processo de conhecimento, já requerer a inclusão dos sócios, já requerer a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios no processo de conhecimento. Neste caso, sendo proferida a decisão, não cabe recurso, porque vai entrar na nossa regra geral de decisão interlocutória, você vai ter que esperar. Então, se a decisão for proferida no processo de conhecimento, não cabe recurso de imediato, ok? Se for proferida no processo de execução, que é o mais normal, você acaba requerendo a desconsideração no processo de execução depois de perceber que a pessoa jurídica não tem mais patrimônio para arcar com a condenação. Sendo proferida no processo de execução, vai caber o recurso de agravo de petição, porque aí o legislador previu, no artigo 897-A da CLT, esse recurso de agravo de petição para as decisões proferidas na execução, de forma genérica. De decisão proferida na execução, cabe agravo de petição. E, se for proferida pelo relator nos tribunais, eu posso requerer essa desconsideração também em sede de tribunal? Sim. Quem vai decidir é o relator. Então, da decisão do relator vai caber agravo interno, porque vai ser uma decisão monocrática. Então, cabimento do agravo interno, ok? Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui sobre irrecorribilidade. Mas vejam, ó, se for proferida no processo de conhecimento, eu tenho irrecorribilidade. Não posso aqui recorrer, não tenho recurso previsto. Depois, eu tenho uma situação excepcional no artigo 799, parágrafo 2º da CLT, que fala da decisão da Justiça do Trabalho, que reconhece a incompetência absoluta dela. Então, o que acontece aqui, meus amigos? Ó, vamos falar de exceção. Vamos falar de uma decisão interlocutória que reconhece a incompetência absoluta e eu posso dela recorrer de imediato. Então, vejam, eu ajuizei uma ação perante a Justiça do Trabalho. Ajuizei uma ação lá na Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho proferiu uma decisão interlocutória dizendo o seguinte: a Justiça do Trabalho não tem competência para isso, isso é justiça comum. E aí determinou a remessa para lá. Isso é competência da Justiça Comum Federal, mandou para lá. Essa é uma decisão interlocutória. Não extingue o processo, simplesmente pega e remete para a justiça que ele, juiz, entende competente, ok? Esse é um ponto para a gente aqui. Dessa decisão interlocutória, vai caber recurso de imediato, porque o processo ele não está sendo extinto, como eu disse, mas ele está terminando para a Justiça do Trabalho. É uma decisão terminativa do feito para a Justiça do Trabalho. Esse processo vai ser remetido para outra justiça, então, sendo uma decisão terminativa do feito, como consta
aqui no 799, parágrafo 2º, uma decisão terminativa do feito, sendo essa decisão terminativa do feito, vai caber recurso de imediato. E aí, obviamente, que a primeira pergunta que seria feita seria qual? Tá, que recurso que nós vamos agora interpor? Cabe recurso de imediato? Que recurso nós vamos interpor? Recurso ordinário, o RO. O RO, que a gente só lembra de sentença, vai ser interposto aqui também, ok? Então, cabimento do recurso ordinário. Depois, a súmula 214 traz 3 situações. Nela nós temos ali 3 alíneas A, B e C. Nessas alíneas A, B e C, nós temos, por exemplo, uma decisão interlocutória de um tribunal, de um TRT, por exemplo, que tem recurso cabível para o próprio TRT, como um agravo regimental. Então é uma decisão interlocutória, uma liminar que foi proferida no mandado de segurança, por exemplo. Esta, apesar de ser uma decisão liminar, apesar de ser uma decisão interlocutória, vai caber recurso, porque é um recurso para o próprio tribunal. Eu não vou abrir outro grau de jurisdição. Não, uma decisão do tribunal, um recurso para o próprio tribunal, que geralmente é um agravo regimental, ok? Temos também ali decisão do TRT contrária à súmula OJ do TST, também caberia recurso de imediato, e exceção de incompetência quando eu remeto os autos para a vara do trabalho de outro TRT. Então eu ajuizei uma ação aqui em Vitória, no Espírito Santo. A parte contrária apresentou exceção de incompetência, o juiz mandou o processo lá para o TRT da Bahia. Vai caber recurso de imediato? Vai. Por quê? Está mandando para vara do trabalho vinculada a outro TRT. Vai caber recurso de imediato. Que recurso? Novamente, o RO. O RO de sentença vai ser novamente adaptado aqui. Então, nós temos algumas situações excepcionais, ok? Mas esse é o princípio, a peculiaridade da irrecorribilidade imediata. Temos mais um aqui para tratar neste vídeo, os outros serão tratados num vídeo posterior. Ó, efeito meramente devolutivo. O artigo 899 da CLT diz que os recursos possuem efeito meramente devolutivo. Olha aqui. Quando o legislador diz que um determinado recurso possui apenas efeito devolutivo, é porque ele está querendo frisar que aquele recurso não tem efeito suspensivo. O efeito é meramente devolutivo, é porque não tem efeito suspensivo. Ou seja, mesmo que eu interponha o recurso, ele não vai suspender os efeitos da decisão. Olha um exemplo simples. Sentença condenou a empresa a me pagar 100 mil reais. Essa empresa interpôs o recurso ordinário. A sentença produz efeitos? Produz. Peraí, mas tem recurso da empresa, mas o recurso da empresa não suspende a decisão. Só devolve a apreciação da matéria para o tribunal, mas não suspende a decisão. Então essa decisão ela já pode produzir efeitos. Qual é o efeito aqui? Eu vou poder requerer a execução provisória. Não é automático. Eu tenho que querer. Eu, credor, com base naquela sentença, que apesar de ter sido interposto o recurso, já produz efeitos, posso requerer o início da execução provisória. Posso requerer, eu posso pensar o seguinte, não vou ter esse trabalho agora não, depois que transitar em julgado eu vou para a execução definitiva, porque é uma empresa grande, vai ter patrimônio sempre, não tem risco do Bruno não receber daqui a 2, 3 anos. Daqui a 2, 3 anos vai ter patrimônio, então não vou mexer com isso não. Agora eu posso requerer a execução provisória. Por quê? Na execução provisória eu já tenho a penhora do bem. Óbvio que eu posso penhorar dinheiro na conta da empresa. Aquele dinheiro não vai vir para mim, não vai ser transferido para mim. Não, vai vir a penhora ali. O dinheiro, você sabe que é o primeiro bem a ser penhorado, então nós teremos a penhora ali em conta corrente. Pronto, o dinheiro vai ficar preso ali penhorado. Nem vem para mim, nem a empresa pode utilizar. Mas é uma boa
uma boa saída, um bom adianto ali, porque vendo aquele dinheiro penhorado, sem poder ser utilizado, a empresa pode chamar para um acordo. Ó, peraí, vamos fazer um acordo aqui. Você conseguiu a penhora de 100 mil reais, vamos fazer um acordo aqui de 60 mil, aí você já recebe esses 60 mil, eu pego 40 mil de volta. Então, há uma possibilidade. Diante dessa situação, eu posso requerer. Então, ó, diante do fato de não haver efeito suspensivo, eu posso requerer a execução provisória, não é obrigatório, ok? É uma execução apenas provisória que eu posso vir a requerer. Claro que a execução provisória traz as suas vantagens e as suas desvantagens. Porque vejam, eu fui lá, requeri a execução provisória, foi feita a penhora de bens no patrimônio do devedor, daqui a pouco sai o resultado do julgamento do recurso da empresa. Deram provimento ao recurso da empresa e zeraram a condenação. Fala, não, a empresa não tem que ser condenada a nada. O que vai acontecer? Se aquela minha execução provisória gerou algum dano à empresa, eu vou ter que reparar aquele dano. E a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa. Se houve dano, eu tenho que arcar. Então, por um lado, é um adianto, é uma certa pressão em relação à empresa, sim, mas por outro lado, você tem um risco aqui, que é o de ter que indenizar a parte contrária caso a execução provisória traga algum dano para ela, ok? Então, regra geral, recurso trabalhista não tem efeito suspensivo. Agora vamos aqui para uma situação excepcional. Vamos colocar aqui a súmula 414. Súmula 414, o inciso 1º dela, lá no finalzinho, está falando o seguinte, ó, excepcionalmente pode ser requerido efeito suspensivo. Regra geral não tem. Se você interpuser um recurso ordinário, ele não vai ter efeito suspensivo. Excepcionalmente, ele pode ter, se você requerer e o juiz deferir. Então, pode ser excepcionalmente requerido o efeito suspensivo. Você vai demonstrar o fumus boniuris, o periculum in mora, ou seja, vai demonstrar a forte probabilidade do seu recurso ser provido, da decisão estar errada mesmo, e o perigo da demora. Você precisa suspender os efeitos daquela decisão para ontem. Então, pode excepcionalmente ser requerido, é no próprio recurso mesmo. Você vai abrir um tópico no seu recurso e você vai requerer o efeito suspensivo. Depois, temos uma previsão legal de atribuição de efeito suspensivo no dissídio coletivo. Aqui ó, já está previsto em lei. No artigo 14 da Lei 10.192, eu tenho a possibilidade de ser deferido pelo presidente do TST o efeito suspensivo. Então, nós recorremos, num dissídio coletivo, nós recorremos ao TST e requeremos ao presidente do TST a atribuição do efeito suspensivo, ou em relação a toda a sentença normativa, ou apenas a algumas cláusulas ali que foram criadas. Então, aqui já com previsão legal de atribuição pelo presidente do TST. Tá bom, meus amigos? Ó, daqui a pouquinho, no próximo vídeo, vamos falar sobre uniformidade dos prazos recursais e outras peculiaridades aqui. Daqui a pouquinho eu volto.